Bom, e desde que o governo anunciou a importação do arroz, essa medida tem dividido opiniões, mas quais os impactos para a nossa economia? Nós vamos saber isso agora na análise de hoje do nosso amigo tributarista e comentarista Davi de Andrade. Davi, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Missão complicada essa, né, doutor Davi? A gente não sabe de fato o que esperar de tudo isso. Tem alguns pontos que são bem minuciosos que a gente tem que ficar atentos, né? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que nos acompanham. Boa noite. Thiago, assim, eu evito criticar por criticar. Eu não sou um crítico pela crítica, né? Mas nesse caso específico, eu não consigo ver outro caminho senão criticar contundentemente essa medida do governo, sabe? Em primeiro lugar, eu não aceito uma intervenção do Estado no mercado livre, como é o mercado de arroz. Em primeiro momento, o Estado entrar neste mercado, definindo o preço, não é? Importando 1 milhão de toneladas, que é quase 10% do consumo anual no Brasil. Isso no mercado mundial de 50 milhões de toneladas. Você vê o tamanho, o volume, o impacto dessa medida no mercado nacional. Influindo, portanto, diretamente na cadeia produtiva, mexendo no preço do produtor, quer dizer, anunciando que esse arroz vai chegar na gôndola a R$ 4,00 o quilo, né? Ensacado, né? Com a logo do governo federal. Quer dizer, nós estamos voltando à pré-história da economia. O governo entrando nos meios produtivos, interferindo no preço, prefixando preço, sem nenhuma preocupação com a cadeia produtiva. O potencial de implosão da cadeia produtiva do arroz por essa medida desarrazoada do governo é imenso. É imenso. Os produtores rurais já levantaram a mão, né? Quer dizer, vai chegar na gôndola dos supermercados um arroz cujo custo final é menor do que o custo de produção. Veja, Thiago, como isso pode desarranjar toda a cadeia produtiva do arroz no Brasil, prejudicando terrivelmente o produtor rural do Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção no Brasil. Quer dizer, é um negócio que é meio enlouquecido, assim, não faz o menor sentido. Qual é o sentido de uma medida dessa? Qual é efetivamente o benefício que uma medida dessa pode trazer? Para ninguém, nem para o consumidor. Num dado momento, o consumidor pode até ser beneficiado, mas depois vai haver um desarranjo total na cadeia produtiva do arroz, por força de uma intervenção absolutamente intempestiva e inapropriada do governo, sabe, Thiago? Essa é a minha avaliação. Pois é, aí a gente tem que levar em consideração, porque nós vimos que nessa medida provisória o governo fala que vai ser vendido esse arroz diretamente para supermercados, pequenos mercados, para atender os consumidores. Aí a gente não está contando aqui nisso que a Conab não vai fazer essas entregas. Alguém vai ter que buscar até os pontos da Conab. Para você buscar, você gera custo. Você tem frete que não é barato no país, você tem a mão de obra que não é barata. Esse arroz a gente não sabe se vai ser vendido a granel ou se ele vai ser industrializado, porque ele não vai vir nos pacotinhos de 1 quilo, igual muita gente está desenhando por aí, porque ele vem nas sacas que são grandes. E como que isso vai ser repassado então para o consumidor? Tudo isso gera o chamado custo de produção. Então não teria como a gente afirmar que o governo vai colocar isso, ele terá que ser vendido a R$ 4,00 o quilo, da forma que o governo está querendo colocar. Por outro lado, o doutor Davi, a gente ainda tem um outro questionamento. Quem é que vai fiscalizar se isso de fato vai ser vendido? Seria então o governo usando dessa tragédia para colocar um preço populista e abaixar o valor do arroz que já estava caro antes? E além disso eu te faço outra pergunta. A gente coloca também, muita gente fala, eu até vi na semana passada nós conversando sobre isso, nos comentários aqui da nossa audiência, no nosso canal no YouTube, o pessoal falando, mas não tinha arroz e agora tem arroz. Não, muito pelo contrário, desde quando começou a tragédia lá no Rio Grande do Sul, nós estamos falando, o arroz brasileiro vai dar conta de toda a demanda, porque ele já foi colhido, ainda tem 30% em outros estados que não foram afetados por nenhuma condição climática. Por que é tão difícil a gente entender o que o governo quer com isso, hein? Eu só consigo enxergar um cenário, sabe, Thiago? Você disse muito bem aí. A produção de arroz desse ano vai ser superior à do ano passado.
acho que em coisa de 670, 700 mil toneladas. Nos primeiros meses de ano já houve uma importação massiva de arroz, né? Pelo mercado, coisa de 500 mil toneladas. Quer dizer, não há nenhum risco de desabastecimento do arroz. O mercado é livre. Quem determina os preços é o mercado. E aí você citou um ponto muito importante. Quais são os custos agregados dessa logística? Transporte, frete, mão de obra, sacaria, ensacamento desse arroz. Quer dizer, qual é a garantia que esse arroz vai chegar na gôndola a R$ 4 o quilo? Quer dizer, é uma sandice, Tiago. Porque, e aí, como vai ser fiscalizado isso? Nós vamos ressuscitar os fiscais do Sarney? Não sei, você é muito novo, você não é dessa época. Eu sou. A época do plano de congelamento de preços e salários no Brasil. E lá ficou uma turma eleita como os fiscais do Sarney. Batiam lá no supermercado, nos varejos e tal, para verificar se o preço estava congelado, se o preço de hoje era o preço de ontem. Deu certo isso? Implodiu quase toda a cadeia produtiva no Brasil inteiro. Quer dizer, o Estado entrar em mercado livre para tentar corrigir algo que nem é necessário corrigir, porque a safra está atendida, o mercado está atendido. Quer dizer, isso para mim só tem um significado, Tiago, você citou essa palavra, é medida populista. É populista. Sem dúvida. Para a gente encerrar, doutor, eu falei sobre isso hoje também na Rádio Bandeirantes, nós levantamos um questionamento lá interessante, eu gostaria de ver o seu ponto de vista. Hoje, os nossos produtores de leite sofrem muito porque a competitividade com outros países, principalmente do Mercosul, permite que a indústria importe mais leite do que compra propriamente dos nossos produtores devido a esses incentivos que são colocados. Muito parecido com o que acontece hoje com essa importação do arroz. Podemos ter esse mesmo cenário no futuro, porque muitos produtores de leite estão desistindo da sua atividade porque não está compensando mais produzir. Isso pode acontecer também no arroz. Claro que essa medida é só até o final do ano, mas já tem aquela conversa que pode ser prorrogada. E aí, como ficam os nossos produtores de arroz? Porque eles precisam de correção de solo lá no Rio Grande do Sul, precisam de mais investimentos, é muita coisa. Muitos também podem vir a desistir dessa profissão, né? E aí o governo vem e intervém nessa cadeia produtiva, colocando o preço que, ao invés de auxiliar o produtor rural, vai prejudicar toda a cadeia. Não, você falou do leite, é um outro ponto importante. Tiago, o resumo da ópera é o seguinte: o governo não pode meter o dedo onde não foi chamado. O governo não tem competência nenhuma para influir no mercado. Aliás, ele tem competência para influir no mercado. Então, o governo não tem que meter o dedo no mercado do arroz. O governo não tem que meter o dedo no mercado do leite. O governo não tem que meter o dedo em mercado nenhum. Ele é ineficiente para isso. A iniciativa privada tem instrumentos soberanos para cuidar dessas relações. E quando o governo, Tiago, entra no meio dessa história, a gente sabe muito bem qual é o final dela. O final dela é prejuízo na cadeia produtiva, inflação e preço maior na ponta para os consumidores. Invariavelmente, é esse o caminho dessa trágica escolha que o governo federal fez em relação ao arroz. Infelizmente, né? Vamos seguir acompanhando para a gente ver os efeitos que isso vai trazer. Se for de fato para ajudar muitas famílias a sair aí dessa situação de fome, que é uma medida benéfica, mas também não pode prejudicar os nossos produtores que dependem da atividade para viver. Tem que ser bom para os dois lados, né? E porque lá no final quem vai ser prejudicado vai ser o consumidor. Eu não tenho dúvida disso. Se a cadeia for destruída, quem vai ser prejudicado é o consumidor final. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Te aguardo na terça-feira que vem, viu? Boa semana para você. O prazer é sempre meu, viu, Tiago? Um forte abraço e uma boa semana a todos.